Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Ele é o autor da vida. Ele é o bom pastor. Ele é o pão da vida. Ele criou os animais. Ele é o início de tudo. Ele criou o jacaré. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o príncipe da paz. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Senhor. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é a luz do mundo. Ele é a estrela da manhã. Ele é o sol da justiça. Ele é o Salvador. Ele é o Filho de Deus. Ele é amor. Muito bom, muito bom. Esta é a nossa nova série de mensagens. Nós estamos nos aproximando do Natal e, na grande maioria das vezes, a gente dá uma olhada para Jesus apenas como aquele pequenino que vai nascer. E nós estamos trazendo para a nossa vida, para a igreja, essa série. Ele é a revelação do Pai para a nossa vida. Ele é o nosso Senhor. E nós queremos conhecer um pouco mais profundo daquilo que Deus em Cristo se revelou. Quem é Ele? Ele é. Hoje, de maneira muito especial, pode pôr para nós aí? Nós vamos observar na Bíblia, Ele é o Criador. Jesus é o Criador. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de Colossenses, capítulo 1, do verso 15 até o 17. Colossenses, capítulo 1, do verso 15 até o 17. Já achou? Amém? Glória a Deus. Colossenses capítulo 15, capítulo 1, do verso 15 até o 17. Assim diz a palavra do Senhor: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Essa nova série quer trazer a nossa atenção para quem é Jesus. Vamos orar? Pai, nós agradecemos ao Senhor nessa noite pelo Teu cuidado, pela Tua revelação sobre nossas vidas. Que a Tua palavra seja ministrada sobre o nosso coração, que possamos estar abertos para ouvir, receber e prontos a responder ao Teu chamado. Glórias sejam dadas ao Teu nome. Nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Livro de Colossenses, a carta que Paulo escreve à igreja de Colossenses, na verdade a cidade de Colossos era uma cidade boa, que havia nela uma boa igreja, mas também não é só para a cidade, mas para a região, onde as pequenas vilas, vilarejos, elas se reuniam e o povo de Deus ali louvava ao Senhor juntos. A igreja do Senhor se reunia em pequenos lares, em pequenos grupos. Você imagina aí um homem saindo da sua cidade, a cidade de Colossos, indo para Éfeso, uns 200 quilômetros,
para comprar, vender, negociar os seus bens, a sua produção. Esse homem era o homem chamado Epáfras, que Paulo vai conhecer em Éfeso. E ele, através do conhecimento de Paulo, ele entrega a vida dele para Jesus. Epáfras era um homem religioso, um homem marcado por uma experiência religiosa, e que desde o seu nascimento ele fora consagrado a uma entidade, a uma deusa grega chamada Afrodite, porque Epáfras é o diminutivo de Epafrodito. Epafrodito significa aquele a quem Afrodite ama. Então Epáfras foi um homem, desde a sua infância, desde pequena, ele foi consagrado a essa deusa do amor, deusa da beleza, deusa da fertilidade, de tantas outras coisas que a religiosidade grega dizia que ela era a dona, a protetora. Bom, esse homem agora encontra-se com Jesus Cristo através da pregação do apóstolo Paulo, e Paulo dá a ele um desafio, diz assim: Epáfras, volta para casa, volta para sua família, e lá prega do Evangelho. Epáfras volta para casa na região de Colossenses, e aí ele começa a pregar, a falar do Evangelho de Jesus, ali na sua cidade, na região ao redor. Pessoas entregam a sua vida para Jesus. Agora já não é mais apenas um homem que saiu de uma espiritualidade romana ou greco-romana, agora já é um grupo de pessoas, homens e mulheres, famílias inteiras que entregam o seu coração a Jesus. E eles também estão dizendo não às entidades, aos poderes, aos tronos, aos principados e às soberanias. Que é isso, pastor? Por que você está entrando nesse assunto? Porque Colossenses, essa cidade também era marcada pela busca de conhecer e adorar esses principados, esses anjos ou entidades espirituais, para poder negociar, barganhar, tirar proveito. Talvez você conheça isso hoje, chamando, como na região de Colossenses eram chamadas de religiões místicas, ou religiões de mistério. Hoje nós conhecemos ela como espiritismo, como baixo espiritismo, como outros nomes derivados dessa. Adoração a entidades, busca para agradar entidades em favor próprio. E cada entidade tinha lá a sua linha de trabalho. Ninguém se metia no trabalho do outro. Por exemplo, se você tivesse uma lavoura lá que não estava indo muito bem, você tinha que fazer uma adoração, uma consagração para uma entidade tal lá. Se o problema era assuntos emocionais ou afetivos, você tinha que procurar outra, talvez até a mesma Afrodite. Ela daria um jeito já nessa história. Se você tivesse um problema ligado a outra situação, como de saúde ou familiar, você teria que buscar uma outra entidade. Bom, e agora o apóstolo Paulo vem ensinar para nós que Jesus é o Criador. E isso muda todas as coisas. Olha só o que está escrito no verso 15 do texto que nós lemos de Colossenses, capítulo 1, verso 15. Ele é a imagem, como está na sua Bíblia, ele é a imagem do Deus invisível. Por quê? Imagem é essa ideia de cópia, representação, manifestação de algo real, de uma outra coisa que ele está representando. Nós temos essa revelação agora em Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Colossenses o seguinte: tudo aquilo que você buscou, tudo aquilo que você foi adorar, buscando e querendo conhecer as imagens dessas deusas, desses deuses, desses supostos deuses, dessas entidades, Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é a expressão, manifestação real de Deus Pai. Jesus Cristo é o Criador eterno. Preste atenção o que Jesus diz em Gênesis 1:26. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus está trazendo
para a realidade da Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, dizendo, façamos. Aqui nós temos uma questão muito especial, que quase todos os estudiosos de línguas gostam muito dessa peculiaridade do hebraico. O hebraico, aqui no português nós temos o singular e o plural, certo? O eu, tu, ele e o nós, vós, eles. Mas o hebraico ele tem o singular, o plural de 2 e o plural mais de 2, 3 para frente. Agora eu vou perguntar para você que é uma pessoa sabida, esperta, conhecedora da Bíblia, Gênesis 1:26, qual é a declinação do verbo façamos? Plural mais de 2, 3 para frente. Façamos. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, construindo algo novo. Bom, preste atenção. O ser humano tem essa ideia, essa vontade de conhecer através das imagens, de querer ver Deus. Jesus com seus discípulos, na última semana, partilhando da ceia, também em João capítulo 14, verso de número 8, Felipe, um dos seus discípulos, diz o seguinte: Senhor, João 14, 8, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Olha, eles já caminharam com Jesus 3 anos, e aí de repente, na ceia, no último momento em que Jesus está partilhando a ceia, a palavra, a instrução, o Felipe dá esse bola fora, e nesse chute na canela: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Olha a resposta de Jesus em João capítulo 14, verso 9. Jesus respondeu: Você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-me o Pai? Esse é o desejo do ser humano. Até caminhando com Jesus a gente quer ver, a gente quer sentir, a gente quer arrepiar o couro, a gente quer sentir o uhul, né? A gente quer. Em Gênesis capítulo 1, nós vemos a descrição do caos. Gênesis 1, 2 e 3, é a descrição do caos. O mundo, a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, ou do caos. Quando Deus diz, preste atenção, quando Deus diz, haja luz e houve luz, quando Deus diz, haja luz, quem está agindo agora é o próprio Jesus, é o próprio Senhor Jesus, a palavra da vida, a palavra do Senhor é o próprio Jesus. Jesus põe ordem no caos. Preste atenção, o que João capítulo 1, do verso 1 a 3 diz: No princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. João 1, de 1 a 3. Quando Deus diz, haja luz, o Senhor Jesus está agindo, o Senhor Jesus está criando. A Bíblia vai relatar que Deus é o Todo-Poderoso, o Criador, o Deus transcendente, aquele que habita no alto e sublime trono, amém? Isaías capítulo 57, verso de número 15, mas no mesmo texto diz que ele habita com contrito e abatido de coração, ele habita comigo e com você. Então é o Deus transcendente, mas também é o Deus imanente, presente conosco. Ele é o Criador. Jesus Cristo é o Deus visível e acessível. Não é o Deus como da teologia grega ou da filosofia
aquele Deus que está longe, ou que deu corda no universo e soltou o universo para ver o que vai, para onde vai e como é que fica. Ele é um Deus presente. Não existindo nada mais que seja importante do que Ele, no céu ou na terra. Quando Ele diz, foram criadas, lá no texto que nós estamos estudando de Colossenses, capítulo 1, verso 16, pois nele foram criadas todas as coisas. O verbo grego que está sendo usado ali é no tempo perfeito. Isso significa o quê? Que uma ação realizada no passado, ela foi concluída totalmente e ela tem os seus efeitos hoje. Deixa eu perguntar, aliás, deixa eu falar para você uma coisa muito especial. Quando nós vimos na natureza as queimadas que ocorrem, certo? Tempo de seca, a gente viu bastante isso, queimadas em todos os lugares. Aqui em Presidente Prudente a gente passou alguns dias, alguns meses atrás, sofrendo por conta de algumas queimadas ali perto da mata do Furquim, certo? E pegou fogo e destruiu em tudo. Vem a chuva e o que Deus faz? Recria toda a natureza, a sua criação. Em alguns lugares do nosso país e do mundo, os rios secam, certo? Mas de repente, o Senhor vem e traz de volta a água. É a criação que um dia foi estabelecida, e sobre esta criação está a bênção da marca da mão do Criador, e por isso ela pode recomeçar novamente, e por isso ela pode renovar-se. Preste atenção, você pode dizer assim, pastor, mas eu vim da minha casa para cá, eu estou ligando a televisão, eu estou assistindo aqui no meu celular, está um calor maluco, e o senhor está falando de Deus Criador. O que isso vai mudar na minha vida? O que isso muda para mim no meu dia a dia? Preste atenção, e você que é bem esperto, sabido, vai saber do que eu estou dizendo. Um dos pilares da reforma que nós celebramos no domingo passado é Sola Christus, quer dizer, Jesus é o centro de todas as coisas, só Jesus, só Ele. Quando a palavra, quando Jesus é o centro de toda a criação, e você vai perceber isso no Gênesis, que quando Jesus começa a agir, Ele põe o quê? Ordem no caos. E quando as coisas estão no caos, Ele vem e põe ordem. E todas as coisas que estão ligadas ao Senhor Jesus, elas vão permanecer em ordem. Quando na minha vida, na minha casa, na sua vida, alguma coisa está fora de ordem, está dentro de uma situação de desequilíbrio, seja ele emocional, financeiro, familiar, de saúde, seja lá qual desequilíbrio seja, qual caos que seja, quando alguma coisa está no caos, você pode confirmar comigo dizendo, esta área da minha vida necessita urgentemente de Jesus, amém? Por que precisa, irmãos? Porque Jesus é que põe em ordem o caos. Preste atenção, aquele homem, aquela mulher perdida numa vida dissoluta, aquele homem, aquela mulher perdida na sua vida emocional totalmente destruída, um homem, uma casa, uma família totalmente sem padrões, sem moral, sem regras, sem valores, um caos total, e quando se encontra com Jesus, o Senhor vem e põe a vida em equilíbrio, em ordem. A presença de Jesus gera ordem, equilíbrio, põe em equilíbrio a vida das pessoas. Amém, irmãos? Então, se você hoje, em alguma área da sua vida, necessita de ordem, talvez não esteja um caos. Caos é demais, pastor, mas uma bagunçadinha, sabe aquela bagunça de final de semana, que depois da segunda tem que botar ordem? Precisa pôr em ordem. Essa área da sua vida precisa de Jesus, amém? Faz sentido isso para você, amém? Amém, irmãos? Amém. Para você aí em casa também faz sentido isso? Bom,
Nós estamos lidando com Jesus, o Criador, que põe ordem no caos. Mas afirmar que Jesus é Criador, além de entender que, como diz o verso 16, pois nele foram criadas todas as coisas e ele é o Criador. A segunda grande afirmação que esse texto nos dá no verso 16 é: todas as coisas foram criadas por ele. Isso significa dizer que o Senhor tem todo o poder de criar coisas novas, maravilhosas, abençoadoras. Ele cria todas as coisas porque ele tem todo poder. E aí a Bíblia sua, se você tem a revista atualizada, uma linguagem mais antiga ou outra tradução, ele pode trazer assim: tronos, principados, potestades e soberanias. A palavra potestades, e nós vamos ficar com ela, significa autoridade. Os colossenses, e dentro da sua religiosidade, eles buscavam a servir e conhecer todas essas autoridades, essas potestades, que eles chamavam de anjos ou de seres espirituais, ou entidades espirituais. Naquele tempo pensava-se que o mundo invisível controlava o mundo visível, e aí cada grupo e cada segmento tinha que agradar a sua entidade para que ele pudesse viver vida tranquila. Agora vem o apóstolo Paulo e escreve para essa igreja de Colossenses, no meio dessa bagunça toda espiritual, e está dizendo: quem criou as autoridades, os poderes, os tronos e os principados foi Jesus. Preste atenção no verso 16: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes e autoridades. Todas essas coisas foram criadas por eles e para ele. Irmãos, ao afirmar que Jesus é o Criador, Paulo declara que quem criou esses principados e potestades, que queriam dominar e dominavam a cidade de Colossos, era o próprio Jesus. Ele é o Criador. No capítulo 2 de Colossenses, no verso 15, se você virar a página da sua Bíblia, você vai entender esse problema que está acontecendo ali. 2,15 diz assim: e tendo despojado os poderes e autoridades, os principados e as potestades, fez deles espetáculo público, triunfando sobre ele na cruz. Amém? Irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você é bem simples. O diabo e todos os principados e potestades não estão em igual poder com Jesus. Pelo contrário, eles estão abaixo de Jesus porque eles são criaturas. Jesus é o Criador de todas as coisas. E é por isso, irmão abençoado, que eu e você não devemos ter medo de bater de frente com o diabo, com os demônios, com todos os enviados das trevas. Sabe por quê? Porque a autoridade está no nome do Criador de todas as coisas. E a criatura tem que se dobrar, tem que se prostrar. E é por isso que Jesus diz para aquele endemoniado lotado de demônios, cheio de legiões: sai daqui e vai para aqueles porcos. E eles vão para os porcos e se precipitam. E aí a palavra daqueles demônios é: Senhor Jesus, porque o Senhor veio nos perturbar? Porque quando Jesus Cristo chega na face da terra, quando Jesus Cristo chega na minha vida e na sua, aonde você vai, o poder das trevas é perturbado. O controle dele já não mais existe, ele não pode mais resistir. Porque a autoridade é do Criador. Jesus não é igualzinho aos principados e potestades. Ele é o Criador desses negócios. Os principados e potestades são os anjos que se rebelaram junto com Lúcifer e foram expulsos dos céus. A Bíblia é muito clara com relação a isso, irmãos. Em nome de Jesus, eu quero dizer para você: não tenha medo do diabo. Não tenha medo de qualquer entidade, qualquer obra, qualquer trabalho espiritual feito contra a sua vida. Não tenha medo. A autoridade está no nome do Senhor Jesus.
Ele é a autoridade máxima. Talvez se você não sabe lidar com isso, procure ajuda. Aí beleza, super sossegado, pode procurar. Mas não tenha medo. Sabe por quê? Porque a gente tem assim, situações, ai pastor, eu tenho medo de orar lá na minha empresa, porque vai que o povo fica endemoniado, aí você expulsa o demônio, ué. Mas eu não sei fazer, aprende. Não precisa fazer, saber, não tem técnica, tem o nome do Senhor, e você crê. Amém, irmãos? Esse é o desafio da palavra. Quando eu entendo que Jesus é o Criador, eu não estou lidando com o diabo de pé de igualdade com o poder, com Jesus, de maneira alguma. Ele pode resistir. Teve processo de libertação que a gente já demorou aqui semanas para lidar com ele, porque tinha outros problemas. Tem problemas de libertação que você vai orar por pessoas e vai demorar algumas horas, porque talvez a gente precisa, no meio do caminho, saber renunciar, pedir perdão, deixar, abandonar, confessar pecados. Alguma coisa precisa ser feita, porque o diabo ele tem ali legalidade, ele tem a possibilidade de ficar, porque tem alguma coisa que está escondida debaixinho daquelas coisinhas que a gente vai fazendo, certo? Mas, irmãos, não há demônio que resista ao nome do Senhor Jesus. Absolutamente nada. O apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 2, verso 18, preste atenção o que ele está dizendo aí. Não permita que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e a mente carnal a torna orgulhosa. Olha, está cheio de gente querendo adorar os anjos. Eu não sei de onde você veio, qual foi sua tradição, e você já deve estar pensando assim naquela oração pronta que você já aprendeu, sabe? Eu não vou começar aqui, porque eu sei que talvez a gente comece, já engata uma primeira e vai, né? Então aí vai, no santo anjo da guarda, então você já sabe. Tem gente que está deixando o Criador e adorando a criatura. Não! Deus não nos chamou para nos prostrarmos diante de anjos, de entidades, de imagens, de adoração, a ídolos, nada disso. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para adorarmos ao Senhor, o Criador de todas as coisas. Esse é o grande problema que nós estamos vivendo hoje. As pessoas estão lá, como Paulo diz em Romanos capítulo 1, verso 18 e seguintes, até o 28. Eles estão deixando o Criador e adorando e se prostrando e servindo a criatura. Eles abandonam o Criador e se apegam à criatura. Eles se apegam à forma, até mesmo das orações escritas na Bíblia. Por exemplo, a oração do Pai Nosso. E tem gente que fica recitando o Pai Nosso e já nem lembra mais e nem sabe mais da profundidade da oração do Pai Nosso, mas ele vai no automático, ele liga o piloto automático, ele faz isso quantas vezes? 10, 15 vezes e fala assim, nossa, já fiz meu tempo de oração. Ei, ele está adorando a forma, uma forma escrita, e não tem nada a ver mais com o conteúdo. Preste atenção. A adoração aos anjos na Bíblia é proibida, você já sabe disso ou não? Apocalipse capítulo 22, verso 8 e 9. A Bíblia diz o seguinte: eu, João, sou aquele que ouviu e vi essas coisas. Olha só, João, judeu, ligado com a adoração, também ligação com os anjos, principados, tronos, soberanias, potestades. Tendo ouvido e visto essas coisas, caí aos pés do anjo, que me mostrou tudo aquilo para mim, para adorá-lo. Mas ele me disse, o anjo disse para o João, não faça isso. Sou servo como você. Por que o anjo está dizendo, sou servo como você? Porque Hebreus capítulo 1, verso 14 diz que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. São anjos, são espíritos ministradores enviados por Deus para servir aqueles que vão herdar a salvação.
eles vão servir ao Senhor, eles vão servir os servos. O João está recebendo essa oração e está dizendo: não faça isso, sou servo como você e os seus irmãos os profetas, como os que guardam a palavra desse livro. Os anjos, aqui olha só irmãos, aqui nasce na Idade Média aquela situação muito, muito especial que a gente ouve aí, que é a teologia do anjo da guarda, certo? Nasce aqui, mas aí o fulano não consegue ler a Bíblia, ele quer fazer oração para o anjo, ele quer adorar o anjo, ele quer dar nome para o anjo. Se você for na banca de revista, eu não sei se tem mais, mas antigamente tinha lá um semanário que você comprava com todos os nomes dos anjos, para que ele fazia, as simpatias para os anjos. Você podia comprar isso lá. Hoje você não acha na banca, mas acha na internet, né? Então, você pode fazer um negócio desse, mas o que a Bíblia diz? Não faça isso. Olha o que o anjo responde para o João: não faça isso, sou servo como você e seus irmãos os profetas, como os que guardam a palavra desse livro. Adore que está escrito na sua Bíblia? Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Você ouviu Jesus falar isso para o diabo: se você se prostrar e me adorar, eu vou dar para você o mundo inteiro. Ele diz assim: somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele darás culto. Adore a Deus, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Pastor, que isso tem a ver com a minha vida? Tem a ver, irmãos. Sabia que Jesus é o Criador de todas as coisas? Sabia que Jesus cria, Ele é a autoridade sobre as autoridades, sobre os principados e potestades? Efésios capítulo 6, verso 12 diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, sim contra os principados e potestades. Você não está brigando com a pessoa, a pessoa que está te perseguindo não é ela, é o que está por trás dela. Efésios capítulo 6, verso 10, diz assim: toma toda a armadura de Deus, se coloca em posição para resistir contra toda a cilada do diabo, armadilha espiritual. Efésios capítulo 6, verso 18, que com o escudo da fé, eu posso apagar todos os dardos inflamados do maligno. Você não é presa fácil para o diabo, amém irmãos? Você não é presa fácil para nenhum demônio. Ai, coitadinho de mim, pastor, estou apanhando do capeta. Talvez porque você gostou. Ele é o Criador. Preste atenção. Atos capítulo 19, uma cena especial, verso 13 em diante. Atos capítulo 19, verso 13 em diante. 7 homens expulsando o demônio de um homem, os filhos de Seva, e eles estavam expulsando o demônio. Olha como é que era a lógica deles para expulsar demônio: sai demônio em nome de Jesus a quem Paulo prega. E eles expulsavam o demônio assim. O que aconteceu? O demônio deu uma olhada para os 7 bonitos e falou assim: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem que é, mas e vocês, quem são? O demônio naquele homem pulou em cima dos 7, deu um couro neles e mandou eles embora sem roupa. Passou vergonha 2 vezes, né? Irmão, não é assim que expulsa demônio em nome de Jesus a quem Paulo prega, não. É o Jesus que habita na sua vida, que dá a você poder para resistir. Paulo dizendo para a igreja: sujeitai-vos portanto a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos portanto a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você não é presa fácil para o diabo. Você não foi feito para viver debaixo do jugo de Satanás, da opressão do maligno. Isso acontece comigo, com você? Sim, já aconteceu comigo.
na minha casa, deitado, na minha cama, deitado, dormindo, umas 3 da manhã, eu acordei assim, sabe quando você dá aquela acordada e parece ter alguma coisa em casa? Eu dei uma olhada assim, a minha impressão, eu não fiquei nem muito prestando atenção, é que tinha um bicho rondando a minha cama assim, ó. A Márcia dormindo do lado, eu nem quis acordar ela e o bicho andando para lá e para cá no quarto. Eu passei das 3 da manhã até as 6 orando. Aí eu senti paz, 6 horas da manhã. Aqui não, em nome de Jesus, a minha casa, a minha família, o meu ministério, aquilo que Deus me deu é consagrado ao Senhor. Aqui não, eu resisto a toda a obra do mal, a todo enviado das trevas. Aqui na minha casa não, em nome de Jesus, todo o principado, toda a potestade que tem se levantado contra a minha vida, para me atacar, para se levantar contra a minha vida, aqui não. O duro é quando a gente põe a coberta na cabeça e fica tremendo, Jesus, vou ligar para o pastor, não vou, 3 horas da manhã, e agora, o que eu faço? Vou ligar para o líder de célula para ele orar por mim. Não. Começa do mais fácil, começa confessando os pecados, pede perdão a Jesus. Fala, aqui não, aqui na minha casa não. Irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis, certo? Nós estamos vivendo tempos onde o diabo está solto aí. Se alguém vem e fala assim, pastor, como está complicado, o mundo está assim, nós estamos vivendo essa história aí, do domínio, do processo de gênero, do mundo, da política, é isso aí, o mundo jaz do maligno. Hoje nós tivemos aqui o nosso culto pela manhã, ao término, nós tivemos um tempo de oração. Uma oração de Deus, por conta do amor, do mover, da presença dEle. Mas talvez você não estivesse aqui pela manhã, o pessoal do louvor estava, mas foi realmente uma batalha espiritual, foi um levante das trevas, e a gente precisa se posicionar e dizer aqui, não. O apóstolo Pedro diz que o diabo anda ao redor procurando a quem possa tragar. Então isso é novidade para nós? Não. Eu e você precisamos manter nossos pés firmes no Senhor. Ele é o Criador. Nele foram criadas todas as coisas, tudo foi feito por Ele. E também tudo foi feito para Ele. A minha vida, a minha casa, a sua vida, esta igreja foi criada para a glória do Senhor Jesus. Preste atenção, o verso 15 que nós lemos, diz que Ele é o primogênito de toda a criação, e como primogênito Ele teria o direito de receber tudo que é a herança do Pai, certo? E a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor para nós, certo? São bênçãos do Senhor, são as bênçãos de Deus, e nós somos filhos do Senhor, amém? E nós pertencemos a quem? Ao Senhor. Então, toda a criação vai ser entregue novamente para aquele que é o Criador, para Jesus. Então, nele foram criadas todas as coisas, para Ele foram criadas todas as coisas, ou por Ele foram criadas todas as coisas, e para Ele foram criadas todas as coisas. Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o primogênito de toda a criação, Ele tem o direito de receber tudo. Por isso que você ouviu sempre nessa igreja e sempre vai ouvir, que tudo que devemos fazer para a glória do Senhor. Tudo é para Jesus, tudo vem dEle. Aliás, todo domingo é o mesmo sermão, você já ouviu isso? Já reparou? Que todo domingo é Jesus é o Senhor, tudo é para a glória de Jesus, é Ele que faz, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso pastor, Ele é o que sustenta a nossa vida, Ele é aquilo que nós ouvimos no nosso vídeo da nossa série, tudo é para Ele. Todo domingo que você vier aqui vai ser a mesma mensagem, certo? É para Ele. Você deve parecer com Ele, a sua vida deve glorificar a vida dEle. Onde você estiver, você deve glorificar o nome dEle.
Você tem autoridade, poder e ousadia, porque o Espírito que está em você não é o Espírito seu, nem o Espírito do pastor Juliano, nem o Espírito da Igreja Presbiteriana Independente Central, é o Espírito do Senhor, que habita em você, que vai te fortalecer e vai fazer você resistir para a glória dEle. Tudo é para Ele. Esse é um outro pilar da reforma. Tudo para a glória de Deus. Só lhe dei glória. Todas as coisas, somente a glória para Jesus. Não é para a igreja. Você não é salvo pela Igreja Presbiteriana Independente. Se você for tirado o seu nome do hall de membro da igreja, você não perdeu a sua salvação, viu? Talvez você precise mudar, né, mano? Talvez você precise ir para outro lugar, aí não vai dar certo. Você não vai perder a salvação. Algumas igrejas assumem essa realidade, dizendo, se você sair da minha igreja, você não vai ter salvação mais. A Bíblia não ensina isso. A salvação está em Jesus. Para a igreja de Colossenses, eles amavam se consagrar a qualquer outros deuses. O apóstolo Paulo está dizendo, a consagração da sua vida é para Jesus, pois Ele é o Criador de todo trono, toda sabedoria, todo principado, toda potestade. Quero orar pela sua vida. Vou chamar um grupo de louvor, nós vamos cantar uma música agora. Mas eu quero que você pense, pastor, o que vai mudar na minha vida? Entender que Jesus é o Criador, Ele é o Criador de todas as coisas. A primeira delas, se você tem ainda alguma área da sua vida que está em desarranjo, em caos, em desordem, agora é uma boa hora para você colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Coloque essa área específica. Diga, Jesus, eu quero consagrar essa área da minha vida ao Senhor. Se você está vivendo um tempo de opressão espiritual, de batalha espiritual, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, hoje é o dia de você ficar em pé e dizer assim, aqui na minha vida não, e não pelo seu poder, mas com ousadia, pelo poder do Espírito que habita na sua vida, amém, irmãos? Hoje é um bom dia de você dizer assim, Senhor, eu quero consagrar meu trabalho ao Senhor, Senhor, eu quero consagrar minha família ao Senhor, Senhor, eu quero consagrar a minha mente, meu coração. Alguns escritores dizem que as maiores batalhas que nós temos na vida, elas acontecem, aqui, na mente. A mente é o maior campo de batalha, porque de manhã você pode crer firmemente que Jesus te ama, à tarde você pode achar que Ele não ouviu a sua oração, à noite você fala assim, eu acho que o diabo vai vir atormentar meu sono hoje, vou ter pesadelo, e aí de madrugada ele veio, você perdeu a batalha na mente, a sua mente cativa a mente de Cristo Jesus. Ele é o Senhor pela manhã, Ele é o Senhor pela tarde, Ele é o Senhor na noite, é Ele que guarda e vela pelo sono. Salmo 4:8, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor dos exércitos, só Tu me faz repousar seguro. É dEle, vem dEle. Batalhas espirituais, eu conheço pessoas que estão há anos no meio de uma batalha espiritual, algumas vezes sozinho não dá. Daniel sozinho não conseguiu, precisou ser um enviado, um anjo do céu, um anjo ministrador ao nosso benefício, ao nosso favor, para batalhar junto conosco. Você tem a sua igreja, você tem a sua célula, você tem pessoas que você pode ligar dizendo, pastor, líderes da minha célula, meu irmão em Cristo, me ajude por favor. Não permita que você viva o tormento da obra do diabo contra a sua vida. Hoje pela manhã, agora à noite, nós estamos dentro de uma batalha espiritual. Falar isso para você não está sendo fácil aqui. Você receber isso não está sendo fácil. Há uma guerra espiritual sendo travada exatamente agora. Mas eu quero dizer para você que a igreja do Senhor está a postos. Nós temos irmãos e irmãs clamando exatamente por esse lugar, momento, exatamente por esse lugar,
exatamente pela sua vida. Parece que a coisa fica meio assim, né? Turbulenta. É assim mesmo, as trevas não gostam da luz. Vamos cantar?